Nossa política pública escolhida foi a EJA, Educação de Jovens e Adultos. Mas antes de entrarmos no tema, é importante tecer algumas considerações acerca da educação em si, e para podermos entender o atual contexto da EJA, é importante traçarmos um breve histórico da educação e da forma como ela foi usada como meio de dominação. Costumamos dizer que a educação liberta, mas na verdade, na forma como ela é proposta no Brasil, ela doma e domina. E é desde a antiguidade que ela tem sido usada como forma de dominação. E aqueles que detêm conhecimento são vistos como superiores. Na Grécia Antiga, ela se relacionava à formação guerreira e militar. Em Atenas, ela tinha ares mais artísticos, com instrução em educação física, dança e música, mas tudo praticado pela elite. Já em Roma, a situação grega se repete, a fim de perpetuar os valores da nobreza de sangue e seus ancestrais. O contato com a cultura grega faz os romanos darem ênfase a áreas como retórica, gramática, geografia, geometria, astronomia, para citar apenas algumas. Já na Idade Média, a Igreja Católica detinha um monopólio cultural. As poucas escolas eram voltadas para a instrução do clero e o que se entendia por educação eram os saberes da cavalaria, que fazia da nobreza uma classe superior às demais. A educação cavaleira fez da nobreza a classe dominante na Europa por mais de 10 séculos. Essa situação ela começa a mudar com o desenvolvimento do comércio no fim da Idade Média, pois ele trouxe a necessidade de se aprender a ler, escrever e calcular. Nesse período surgem escolas não vinculadas à religião, para a instrução da burguesia, que era quem praticava o comércio. O próximo período é o Renascimento, em que a educação, e principalmente as artes, passam a ser muito valorizadas. Educar-se torna-se uma questão de moda e uma exigência dentro da nova concepção de homem. Mas nesse período, a educação continua a ter um caráter excludente, pois quem se educa é a nobreza e a burguesia. Muitas das aulas eram em latim, logo era necessário um domínio do idioma que as camadas populares não possuíam. Do Renascimento vem o Iluminismo, que é chamado de séculos das luzes, do saber, da ciência, dos questionamentos. O Iluminismo ele desenvolve uma série de ideias e teorias, mas a que mais nos diz respeito aqui é o positivismo. A máxima positivista se traduz no lema ordem e progresso, e onde nós encontramos ordem e progresso? O Brasil é um país que foi pensado sobre a ótica positivista. Logo, a educação brasileira ela advém do positivismo. E o chamado positivismo pedagógico pode ser traduzido como educação da burguesia. O positivismo inspirou a República Velha e o golpe militar de 1964. É uma doutrina que serviu à elite brasileira quando ela sentiu seus privilégios ameaçados pela classe trabalhadora. Assim, a educação no Brasil ela tem servido como forma de dominação, de modo que os que estão no poder buscam por seus interesses, que via de regra são os interesses do capitalismo ou do neoliberalismo nos dias de hoje. Nesse sentido, é oportuno citar o contexto de influência explicitado por Maynardes. Segundo o autor, é nesse momento, onde são pensadas as políticas voltadas para a educação, que os grupos de interesse disputam para influenciar a definição das finalidades sociais da educação e o que significa ser educado. Nós vemos então que diversas empresas possuem setores culturais e educacionais muito fortes que buscam por influenciar as políticas públicas de educação. Shiroma diz que uma prática que se tornou um fato na condução das políticas públicas é a formação de instâncias tripartites envolvendo empresários e trabalhadores para discutir com o governo os rumos da educação. Mas na prática, os trabalhadores acabam sendo vistos apenas como mão de obra, e o capital e o ente público é quem de fato conduz os rumos educacionais do país, e a educação acaba por se tornar uma fonte de mão de obra. E a parcela dessa fonte de mão de obra que nos diz respeito é a dos estudantes oriundos da EJA, que mais do que fonte de mão de obra, ela é usada como fonte de mão de obra barata, pois estudantes que em um primeiro momento ficaram à margem do sistema educacional no tempo regular, buscam a EJA para sanar as suas defasagens, mas a própria EJA também fica à margem do sistema educacional.
E o caráter de fonte de mão de obra fica expresso no próprio texto constitucional nos parágrafos 2º e 3º, que dizem que será estimulado o acesso e a permanência do trabalhador na escola e que a educação dessas pessoas deve articular-se preferencialmente com a educação profissional. Embora a EJA tenha sido sempre voltada para as necessidades da colônia ou dos interesses de ordem político-econômica, aqui não temos tempo de traçar o histórico da EJA no Brasil, desde os tempos coloniais. Mas é oportuno mencionar a década de 30, pois é quando vemos o desenvolvimento desse caráter laboral da EJA. Pois com o início da industrialização no país, trabalhadores alfabetizados eram necessários para compor as linhas de frente e de montagem das fábricas. É da década de 1930 também a criação do Ministério da Educação para se dar atenção ao grande número de analfabetos no país. Era necessário se combater o analfabetismo para que assim o país conseguisse se desenvolver, mas o analfabetismo era visto como a causa do desenvolvimento e não como efeito dele. E os planos para erradicar o analfabetismo, eles acabaram nunca saindo do papel, e medidas realmente eficazes nunca foram tomadas. Na década de 1950, vê-se então o desenvolvimento de dois tipos de EJA, uma entendida como um tipo de educação libertadora e conscientizadora, defendida por Paulo Freire, e outra funcional e profissional, voltada para o mercado de trabalho. Em 1963, Paulo Freire coordena o Plano Nacional de Alfabetização, mas com o golpe e o regime militar de 1964, o plano é desestruturado. Paulo Freire é perseguido pelo regime e prevalece a EJA como fonte para o mercado de trabalho, moldando o que se viu no Brasil até a primeira década do século XXI. Para substituir a proposta de Paulo Freire, o regime militar desenvolve o Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que foi um fracasso. O grupo de comédia Terça Insana define o Mobral como um programa em que se ensinava a ler e a escrever. O nome. Aqui a gente tem uma frase do Lemos, de 2016, que é: a EJA tem uma história marcada por um desenvolvimento à margem do sistema educacional, estando sempre voltada para uma camada marginalizada, com experiências pretéritas de exclusão social. E a prova de que a EJA foi tratada sempre à margem do sistema educacional é que, embora ela tenha sido abarcada na criação do Fundeb, o fundo estipula que apenas 15% dos recursos pode ser destinado à modalidade. O Fundeb estabelece ainda diferentes fatores de ponderação para cada etapa de modalidade da educação básica. E o fator de ponderação da EJA, de 0,80%, é 20% inferior à referência padrão. Mas apesar de não ser ideal, a situação da EJA era ainda pior quando ela era tratada pelo Fundef. A Emenda Constitucional 14 de 1996, que instituiu o fundo, retirou da Constituição o artigo que responsabilizava o governo e a sociedade civil por erradicar o analfabetismo e universalizar o ensino fundamental num prazo de 10 anos. E ainda houve um veto do presidente FHC que excluiu as matrículas da EJA do computo geral das matrículas que podiam fazer jus aos recursos do fundo. Assim, a EJA era abarcada pelo fundo, mas não podia receber recursos dele. Então, mesmo com recursos reduzidos e tratados de forma diferente, a forma como a EJA é tratada no Fundeb pode ser vista até como uma vitória. Mas se ela é tratada à margem dos sistemas de ensino, a própria EJA acaba muitas vezes por colocar seus próprios educandos à margem de si mesma, de modo que muitos estudantes não se sentem acolhidos quando retornam à sala de aula e acabam novamente abandonando os estudos. As dificuldades da vida e o cansaço após um longo dia de trabalho nem sempre são levados em conta pelos professores e demais colegas. É necessário se repensar as políticas da EJA e entender que ela não é uniforme. As idades, vivências e experiências são diversas em uma mesma sala de aula, o que dificulta, por exemplo, a elaboração de um plano integrador. Dessa forma, não há uma fórmula mágica para se pensar a EJA. A exemplo do que se propõe a Shiroma, tem-se que ter em consciência a importância do contexto, não apenas escolar, mas individual de cada educando. Mas a estrutura da EJA começou a mudar em 2010, quando se passou a verificar uma nova realidade no que diz respeito ao perfil dos educandos.
A Resolução 03 de 2010 da Câmara de Educação Básica estabeleceu em sendo 15 anos a idade em que um aluno está apto a ingressar na EJA. Essa mudança gerou uma juvenização da EJA e um fenômeno que se pode chamar de EJA repositório. Dessa forma, jovens considerados problemáticos são mandados para a EJA, a fim de diminuir os problemas escolares durante o dia. Então, a EJA, que surge como solução de um problema, o analfabetismo, agora precisa lidar com outro problema que foi jogado sobre ela. Com isso, a questão do analfabetismo não tem sido resolvida, e os alunos que são considerados problemáticos em uma escola foram trocados de local, indo para uma modalidade que já enfrentava problemas próprios. Essa situação gerou dois perfis de estudantes da EJA, um mais jovem, composto por aqueles que querem apenas o certificado de conclusão, e outro mais velho, para os quais a modalidade foi pensada. E essa juvenização tem sido um fator para que os mais velhos venham a desistir de seus estudos, uma vez que o primeiro perfil é visto como problemático não apenas pelos professores, mas também pelos colegas mais velhos. Assim, a nova formatação da EJA, ela continua a verificar a exclusão. Essa situação que vemos a EJA hoje remete das escolas da Idade Média, onde adultos e crianças de idades diferentes eram jogados em uma mesma sala, não havendo uma organização que os separasse em nível de aprendizado. Bom, nós vimos então que a EJA ela sempre enfrentou dificuldades e recentemente ela tem visto o rosto de seus integrantes rejuvenescer cada vez mais. O desafio agora, mais do que manter o interesse dos estudantes após um longo dia de trabalho, consiste em integrar perfis tão diferentes em uma mesma sala de aula e fazê-los conviver de forma harmônica. Conforme estabelece a Constituição Federal, a educação é um direito de todos. Para garantir este direito aos que não tiveram acesso no tempo correto, surgiu a EJA, que sempre esteve estigmatizada. E ela, que sempre vivenciou a segregação, passou a segregar seus próprios integrantes, com a educação deixando de cumprir seu papel e continuando a produzir somente mão de obra barata para o capitalismo. Muito obrigado. Obrigado. E aqui estão as referências que nós usamos.